Olá, estamos aqui na TV Urbanitários, no segundo programa em que o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Urbana do Distrito Federal estará discutindo com integrantes da sua diretoria problemas que têm a ver com toda a sociedade e com a categoria especialmente. Hoje nós estamos com Fabiola Latino Antesana, que é diretora de formação sindical e cultural do STIL aqui do DF. Seja bem-vindo ao nosso programa, a TV Obrigada. Comunitária. Fabiola. Muito obrigada, Pedro. Fabiola, Secretaria de Formação Sindical e Cultura do STIL, qual o trabalho que tem desenvolvido? Olha, nos últimos anos, o principal trabalho que a gente tem desenvolvido nessa diretoria tem sido o projeto Viva a Arte. É um projeto voltado para os artistas locais, nos quais a gente apresenta artistas de Brasília para a categoria eletricitária, principalmente a Eletronorte, e agora a gente está tentando avançar um pouquinho dentro da SEB, que é a Companhia Energética de Brasília. E esse trabalho com os artistas da cidade, sendo levados à categoria, ele tem uma perspectiva de contribuir na formação política da categoria para a luta e defesa dos seus interesses como classe trabalhadora? Sim, as peças de teatro são voltadas a fazer uma crítica à sociedade, à forma atual de vida. Os artistas que vão são artistas locais que têm assim uma vivência muito grande de lutas sociais, e tudo isso tem construído junto à categoria uma formação crítica melhor do que é hoje a sociedade e a nossa luta enquanto categoria. A gente conversava há pouco e verificávamos o nível de despolitização que há na sociedade como um todo e entre os trabalhadores. O que você colocaria como o que levou a essa despolitização das lutas dos trabalhadores? Olha, são vários fatores. Eu acho que um deles, e talvez o que para nós hoje, enquanto categoria eletricitária, tem se mostrado mais forte, tem sido uma renovação muito grande dos quadros e pessoas que já entraram dentro de uma nova realidade. São pessoas que, quando estavam na sua formação, já pegaram o governo Lula, já pegaram uma educação melhor, já pegaram melhores condições de vida e foram para o trabalho acreditando que isso é o mínimo necessário. Não pegaram um momento de privatização, um momento de arroxo salarial, nada disso. Então, quando ele entra hoje numa empresa, ele acredita que foi mérito próprio, esforço, sem considerar que o concurso público é oriundo de uma política de governo, que a educação pública é oriunda de uma política de governo e que isso reflete, sim, o debate político que a gente tem que ter. Mas, além de ser uma política de governo, a sociedade ela teve uma luta muito dura, ainda durante a ditadura, para democratizar o Estado e efetivar instrumentos que assegurassem um controle social e o acesso aos serviços públicos através de concurso, fortalecimento dos conselhos, instrumentos de transparência para a fiscalização do Estado. Desses 12 últimos anos, você acha e mesmo tendo essa juventude entrado já com essas conquistas obtidas, não foi deixado de lado esse trabalho de resgate da luta, de formação política, isso que você falou no início, relacionado à arte, não foi abandonado isso? Olha, de fato, com o advento do governo Lula, teve um pouco de uma falta de identidade do movimento sindical. Sim, eu sou movimento sindical, eu sou partido, eu sou governo. Essa confusão no início causou muita dificuldade. Agora sim, nós enquanto STIL, a gente sempre teve muita clareza do que a gente era. E nós éramos entidade sindical. A gente sabe que muita coisa avançou, a participação dos trabalhadores nos conselhos, eleição, a gente tem eleito agora os nossos 2 últimos conselheiros, mas isso precisa avançar. Não adianta um conselho com um trabalhador eleito num conselho de 6. É um voto minoritário. São então a gente 6 integrantes, um trabalhador. 6 integrantes e um conselheiro eleito. Isso então, da SEB? Isso na Eletronorte, Furnas, Eletrobras e na SEB, que nós representamos 5 empresas. Perfeito. No caso do Distrito Federal, o STIL ele tem a sua base concentrada em quais empresas? SEB, Eletronorte e Furnas são as maiores. Qual a base do sindicato? Nós temos hoje filiados algo em torno de 3.100 trabalhadores. E nós estamos no momento eleitoral. Na realidade, a eleição vai ocorrer daqui 2 dias. Uma eleição que mostra
o que reproduz o alto nível da despolitização, inclusive até assusta o nível de atraso e até de possibilidades de candidatos fascistas serem bem votados, eu não diria serem eleitos, mas a relação do sindicato com a campanha eleitoral, como é que foi? Olha, o que a gente tentou mostrar foi o que significa cada proposta de cada candidato como proposta de governo, esquecendo um pouco o que é a questão de partido, porque o que a gente tem visto é que a população como um todo, e não é diferente na categoria eletricitária, é o voto anti-PT. O PT já deu o que tinha que dar e sem acreditar que você pode fazer uma correção de rumo. Então a gente tem colocado para a categoria, feito análise junto com os trabalhadores do que representa cada projeto. No caso da SEB, por exemplo, o governador atual, Agnello, ele fez um investimento de 500 milhões de reais na SEB. Foram feitos 2 concursos públicos, foi feita a eleição para conselho e a gente teve em cada campanha salarial o aumento de benefício e aumento de salário dos trabalhadores. O que propõe o candidato Hollenberg e o candidato agora, o Frejá, é a política do Estado mínimo. A política do Estado mínimo representa, para a classe trabalhadora hoje que está lá, representa arroz salarial, é a menor intervenção do Estado e, na nossa visão, a gente tem que avançar no papel do Estado em processos estratégicos para o desenvolvimento do país. Fabiola, inclusive você colocando isso, o governador que foi preso com a mala na botija, que agora colocou a mulher como candidata a vice, ele tentou privatizar a SEB, não foi? Tentou privatizar, foi feito um contato com a CEMIG e antes, inclusive, dele deixar a candidatura, nós procuramos todos os candidatos para poder apresentar uma pauta. Isso na eleição atual? Nessa eleição atual. E o que a gente ouviu foi que não iria ter a privatização da SEB. No entanto, 49% das ações seriam vendidas. Ou seja, o governo, o GDF, teria manteria o controle de apenas 51% da empresa, o que para nós é e qual a posição do sindicato ocorrendo essa venda de 49% das ações? O que o sindicato pretende fazer? Não, aí a gente já entrou colocando que não vai acontecer, a gente conseguiu impedir a primeira privatização. Foi o sindicato que entrou com denúncia, inclusive no Ministério Público do Trabalho, de como estava sendo esse processo. Somos contrários às parcerias públicos-privadas, que na verdade hoje é uma forma nova de fazer uma espécie de privatização na iluminação pública. E a gente está de olho exatamente para coibir esse tipo de coisa. O que a gente, nos últimos mandatos, a gente tem procurado parlamentares que possam colocar dentro da lei orgânica do Distrito Federal alguma legislação que proteja a SEB, porque a gente acredita que saneamento básico, eletricidade, que são serviços básicos para a população, tem que ser do controle do Estado. Agora, é fundamental que o Estado cumpra esse papel. Sim. As chuvas começaram esta semana e todos os dias que choveram, Brasília ficou sem energia. Tivemos casos aqui lá do norte, região de Sobradinho, que um vendaval derrubou, se não me engano, 8 postes de uma ventania só. Por que está acontecendo isso? Ou seja, o governo Agnello investiu 500 milhões de reais na SEB, fez concurso público, mas por que a estrutura está tão falha? Porque foram muitos anos de sucateamento da empresa. E quando você tem um sistema elétrico, como é o de Brasília, que você tem rede aérea e rede subterrânea, a recuperação e o investimento feito nessas áreas, o tempo para você poder visualizar essas melhoras, ele é bastante grande. Então, em algumas áreas que historicamente faltava energia, dessa vez não faltou. Então mesmo tendo essas falhas, você avalia que está ocorrendo uma reestruturação da SEB? Sim. E as lutas do sindicato, as questões pontuais para a categoria, questões de plano de cargos e carreira e salário, as demandas judiciais, tanto com a SEB como a Eletronorte, como é que anda isso? Olha, em 2010 foi implantado um plano de cargos e salários, tanto na SEB quanto na Eletronorte, foram tempos parecidos. A gente teve um ganho bastante considerável para a parte da categoria, principalmente os concursados, que o salário de concurso foi muito baixo, então a gente conseguiu dar uma boa guinada, tentando equiparar com o mercado para perder essa mão, evitar a perda dessa mão de obra, mas distorções sempre tem.
existem, e agora a gente está indo à justiça para poder tentar corrigir algumas situações que ficaram ainda não resolvidas, né? Mas pela implantação desses planos. A nível distrital, nesses 4 anos com o governo Agnello e na perspectiva de mais 4 anos com o governador sendo reeleito, você acha que é possível avançar nessas conquistas para a categoria? Sim, nos últimos anos a gente teve ganho real em todos os anos, abono salarial, inclusive participação nos resultados, porque a gente acredita que a participação em lucros e resultados não deve levar em consideração só o lucro, até porque o lucro é muito determinante pelo papel da agência reguladora, que é a ANEEL. A ANEEL hoje tem uma forma de aplicar a política, que é uma forma privatista. Ela seguia pela lógica de mercado, pega uma empresa de referência, que normalmente é uma empresa privada, que não realiza investimento, não tem cuidado com seu quadro de pessoal, não dá os direitos básicos para esses trabalhadores e, claro, que então a folha deles é enxuta, e tenta aplicar esse percentual numa empresa como é a SEB, por exemplo, que tem feito investimento, tem uma carga de pessoal relativamente alta, nós temos pessoas aposentadas, plano de saúde para aposentado, o direito básico, né, que a gente acredita para todo trabalhador. Fabiola, a nível nacional, em relação às candidaturas que estão postas para a eleição, desde a presidenta Dilma, que disputa a reeleição, como os demais candidatos, como é que o STIL está discutindo? Teve alguma conversa com os candidatos? Como é que foi isso? Como é que está sendo? O sindicato ele participa de uma plataforma que é chamada Plataforma Camponesa e Operária de Energia. Foi uma mesa criada durante o governo Lula só para discutir setor elétrico. Dessa mesa participa movimento sindical, movimento social, e a gente tem, junto com o governo, tratado diversas pautas. Então a gente não tem dúvida de que a gente conseguiu avançar bastante, mas que tem que avançar muito mais. Então, dentro desse processo eleitoral, a gente, via plataforma, entrou em contato com as assessorias das campanhas e encaminhou uma pauta. Dentro dessa pauta, a gente tem aí a garantia de renovação de concessão, para evitar que, ao término da concessão, essas empresas vão para uma licitação, para um leilão, porque quando isso acontece, os trabalhadores não vão juntos, o que vai é só o ativo, ou seja, a minha hidrelétrica é licitada, e os trabalhadores que ali operam e mantêm não vão. Demitidos. A gente trabalha com essa hipótese de demissão. Então, a gente colocou uma pauta de que todas as concessões sejam estatizadas, de que a gente tenha, na verdade, uma revisita ao modelo atual de setor elétrico, porque o modelo atual ele permite uma exploração do mercado financeiro de tal forma que as medidas que o governo atual tomou para diminuir a tarifa de energia, elas praticamente passaram imperceptíveis para a população. Porque você tem hoje, dentro desse modelo, o que a gente chama de sistema regulado, que a tarifa está lá regulada, é um preço único, e o mercado livre. Isso a nível nacional. Isso a nível nacional. E dentro do mercado livre, que é onde o mercado determina o valor da tarifa, uma tarifa no mercado livre que é de R$ 33,00 o megawatt-hora, foi vendida a R$ 822 o megawatt-hora. Isso dentro, pelas iniciativa privada? Pela iniciativa privada e algumas públicas que depois tiveram que entrar em um outro leilão de energia para poder suprir a demanda de energia das nossas empresas A construção das novas hidrelétricas, elas são, na avaliação desta mesa, do sindicato e dos movimentos sociais, elas são um avanço? Olha, a gente tem muita controvérsia dentro da mesa, até porque dentro da plataforma a gente tem o movimento dos atingidos por barragem. E a gente imaginou que não seria possível fazer uma construção dos trabalhadores de energia com o movimento de atingidos por barragem. E o que a gente avalia hoje é que a gente tem que aproveitar ao máximo o que o Brasil oferece de riqueza. A nossa matriz é hidrelétrica, predominantemente hidrelétrica. Nos últimos anos teve um avanço muito grande na energia eólica. Claro que a gente precisa avançar mais. A solar também teve um pequeno avanço, precisa continuar avançando, aí a questão é mais a questão de custo ainda dos materiais, mas a hidrelétrica ainda é energia nuclear, vocês descartam a discussão. Dentro da plataforma a gente trata a energia nuclear de uma forma bastante ainda incipiente. A gente trata mais da hidrelétrica porque é a principal matriz, as termoelétricas também.
São as mais poluidoras. As mais poluidoras, mas que são hoje, ainda dentro da nossa matriz, as que são o suporte para quando a gente cai numa situação de seca, por exemplo. E o aumento da eólica e da solar, que tem acontecido, mas tem acontecido ainda a passos curtos. Até por falta essas de tecnologia. questões, tanto das lutas dos trabalhadores urbanitários, como a questão da matriz energética do país, são questões que nós, com certeza, a TV Urbanitários irá aprofundar ao longo da sua existência. Vamos entrar numa outra área, Fabiola. Você, como uma jovem dirigente sindical, como uma ativista da luta política, como é que vê a participação das mulheres no movimento sindical e na luta institucional? Especialmente, mesmo o Brasil possuindo na presidência uma mulher, a gente observa que as mulheres representam uma minoria do acesso, sendo a maioria da sociedade. Qual a análise que você faz disso tudo? Olha, na verdade é uma situação bem difícil. A participação das mulheres dentro do movimento sindical ainda é uma participação muito pequena. E isso, ele passa por toda uma questão de sociedade. A gente tem aquilo que eles chamam de trabalho reprodutivo e o trabalho para geração de lucro, trabalho de mercado. Então, as mulheres acabam fazendo tanto o trabalho de mercado, que é você ir para a rua trabalhar e gerar alguma renda, né, para movimentar o capital, quanto o trabalho reprodutivo, que na verdade são as tarefas domésticas. Dentro do movimento sindical, a gente ainda não tem a compreensão de possibilitar espaços que aumentem a participação das mulheres. São atividades que não têm hora para começar, atividades que não têm hora para terminar e que acaba dificultando bastante a nossa possibilidade de participação. Eu tenho participado no sindicato, eu sou a única diretora mulher. De quantos integrantes você... Na diretoria executiva somos 17, e aí são 16 homens, eu como mulher. Historicamente o sindicato sempre conseguiu uma mulher liberada desde a sua fundação, nesses 30 anos. Então 0,4%, fazendo rapidamente por aí. De representação. E na base, as mulheres também são minoria? Mais ou menos uns 30%. Então 30% na base e menos de 10% na diretoria. Então 0,40%. E a maioria coloca como empecilho exatamente primeiro, não se acham aptas a discutir política. Essa é uma coisa que a gente escuta muito das mulheres eletricitárias. Eu não gosto de discutir política, não tenho tempo para discutir política e por aí vai. Então a gente tem várias dificuldades que a gente tem tentado contornar, fazendo cursos de formação e tentando incentivar de fato a participação das mulheres, né? Criando espaços alternativos para... Mas você colocou dois papéis da mulher. A mulher inserida no mercado da produção e na produção, e o outro, a mulher enquanto na sua função reprodutiva. Chama um trabalho reprodutivo. O sindicalista, historicamente, ele tem uma relação bem patriarcal, bem machista. Sim. Na tua base, no sindicato no estilo, a categoria consegue romper este comportamento machista ou também reproduz o mesmo que a sociedade pratica? Olha, acaba reproduzindo o que a sociedade pratica. Mas a gente tem conseguido, ao longo dos anos, fazer um trabalho muito positivo com a categoria e dentro do próprio sindicato, com os meus companheiros sindicalistas, no sentido de tentar quebrar um pouco essa visão machista. Tem surtido efeito a ponto de que na última gestão agora, pelo menos quando você considera a diretoria ampliada, nós temos hoje 5 mulheres de 30, que antes a gente tinha 3, a gente aumentou em 2. Parece pouco, mas para a nossa categoria é muita coisa. E a questão da participação institucional das mulheres nas lutas políticas, nos partidos, no parlamento, qual a análise? Por exemplo, no Brasília tem 8 deputados federais, destes 8, 2 são mulheres. Sim. Uma, inclusive, envolvida em maracutaias, inclusive, se eu não me engano, foi até cassada a candidatura dela pela ficha limpa, é da família Roriz, conhecida por essas práticas. Mas como é que esse quadro? Olha, a gente avalia da seguinte forma. Ainda existem muitas dificuldades para a participação da mulher no mundo político. Isso começa até pelos partidos.
Não é falta de interesse da mulher em participar desse espaço, mas você encontra tantos empecilhos dentro do partido que você acaba desistindo de disputar aquele espaço, porque na verdade tudo é uma disputa. Você disputa inclusive dentro da sua casa. As ideias com seu companheiro, com a sua companheira, você vai estar... É um processo de disputa, salutar, mas é um processo de disputa. Ou de construção. Ou de construção. Então a gente acaba vendo que a gente tem muita dificuldade. Mas é inegável também que com a eleição da presidente Dilma, neste ano, o número de candidatas mulheres a nível de Brasil aumentou em 50%. Porque a legislação obriga a ter 30% cada partido como candidatas. Mas a eleição e a campanha não reproduz isso. A lei, ela coloca isso, mas se o partido não cumpre a cota, ele não tem uma penalização. Então, muitos partidos não cumprem a cota dos 30%. Esse ano, a gente conseguiu 50% a mais de candidatas, o que não quer dizer também que sejam candidatas com possibilidade real de vir fazer a disputa. Até porque dentro do partido, quando se fala, inclusive, na questão de campanha, se dá prioridade às campanhas masculinas. Né? Isso é um fato, mas a gente tem colocado aí como políticas de governo, construção de creches públicas em tempo integral é uma das situações que ajudaria bastante as mulheres a poderem participar do movimento sindical, do movimento político e, na verdade, da sociedade como um todo. No caso da eleição presidencial, são 8 candidatos, né? E desses 8, 3 são mulheres, entre eles a presidenta Dilma, que é candidata à reeleição. Essas 3 candidaturas representam, com as suas diferenças, com as suas idiosincrasias, essas contradições todas, os interesses das mulheres? Eu acredito que sim. Acredito que sim, porque o mesmo acontece, inclusive, pelo lado masculino. Mas a gente tem aí 3 candidatas. As 3, na verdade, elas vêm de um processo muito difícil, eu acho, de vida, inclusive. Você percebe isso na história de vida das 3, mas cada uma depois seguiu o seu caminho, né? Mas eu acho que sim, reproduz essa dificuldade que a gente tem dentro ainda da sociedade. Neste momento que a sociedade brasileira atravessa, em que nós vivemos uma eleição complicada, em que a gente observa um avanço de setores reacionários, né? Inclusive esse que você citou anteriormente, do antipetismo. Por um período o PT foi simbolizado como sendo a esquerda, mesmo não sendo só o PT, a esquerda brasileira, que tem outras organizações, inúmeros partidos, grupos, correntes e movimentos de esquerda, inclusive marxistas, leninistas. Como que as mulheres, nesse contexto que nós estamos vivendo, poderão se organizar para avançar na sua luta em relação à questão de gênero e à sua participação na política? Olha, o primeiro passo é se organizar e se entender enquanto cidadã. Porque muitas mulheres não se enxergam enquanto cidadãs possuidoras de capacidade de discutir política. Muitas acham que isso é uma coisa que não se discute. É incrível a gente estar no mundo atual e ainda encontrar pessoas que pensam assim, mas são muitas. Então, a organização no local de trabalho começa por aí. Começar a participar de atividades culturais chama muito e tem instigado as mulheres a vir discutir política. Ela vai para um teatro e alguma coisa desperta dentro dela de que eu posso mais. E dentro desse eu posso mais vai buscando, e a gente tem estimulado o estudo e a formação para a gente poder formar quadros militantes. Se não para o mundo sindical, pelo menos enquanto cidadã questionadora que não vai votar em qualquer coisa que se apresenta. Mas tem uma situação, e essa me assusta. Dentro desse grupo anti-PT, da mesma forma que tem o anti-PT, tem o grupo anti-mulheres. Tem um blog, inconformados.org. Ele prega que cristão que é cristão não vota em mulher. No mundo atual, você ter visões dessas e ver mulheres apoiando essa palavra que é colocada nesse blog é uma coisa que nos remete até à Idade das Trevas. Citam passagens da Bíblia colocando que Cristo é a cabeça e o homem é a cabeça da mulher. E a mulher, já ouvi essa história. Mas não coloca que a mulher é o pescoço, porque na verdade a mulher é o pescoço e gira a cabeça do homem para onde lhe convém. Isso veio como para rebater esse tipo de argumento de que Cristo era a cabeça do mundo e o homem a cabeça do lar.
né? Mas, Então Fabiola, duas questões. Uma, o Leonardo Boff, recentemente, numa atividade aqui em Brasília, ele ressaltou que ser cidadão significa atuar para transformar a sociedade. Que aquela pessoa que não atua para transformar a sociedade, ela passa a ser um ser apenas vegetativo, não é um cidadão. A segunda questão é que eu tenho observado, como você ressaltou, desse grupo anti-mulheres e acha que as mulheres não têm que participar da política, na campanha presidencial e governamental aqui do DF e parlamentar, há muitas candidaturas contra os direitos das mulheres. sim. E as quais têm como eixo de fundamentação a religiosidade. Muitos deles usando a Bíblia. Como é que a gente vai enfrentar isso? Ou seja, você tem toda a razão. Nós estamos voltando, no pleno século XXI, à Idade das Trevas. Usa-se um argumento que comprovadamente é fascista, medieval, em pleno século XXI, para combater a participação das mulheres. O que podemos fazer para enfrentar isso? Tanto os homens como as mulheres. Nesse aspecto, e eu falo isso muito com meu companheiro, sabe? As mulheres não vão conseguir fazer nada sozinhas. Porque nós somos uma sociedade. Então, para poder estimular a mulher a ocupar o seu local, nós somos 51% da população brasileira. Para poder ocupar os nossos espaços, a gente precisa do apoio e do suporte dos homens. E os homens têm que entender isso também, que não é o papel só da mulher cuidar das tarefas domésticas, cuidar da família e fazer os trabalhos que são ditos femininos, né? Que eu acho que na sociedade atual não cabe mais falar assim. É o nosso papel dia a dia. É você ver uma situação na rua no qual a mulher está sendo oprimida, você chegar e falar, olha, assim não dá. Eu me lembro de quando eu era criança, eu tinha 8 anos, fui no supermercado e uma mulher grávida, barriga de uns 8 meses, chorava copiosamente no supermercado pedindo uma barra de chocolate. Eu coloquei na minha cabeça que eu nunca ia passar por isso. Porque ela chorava na frente de todo mundo pedindo uma barra de chocolate para o marido. E ninguém fazia nada. E o marido humilhava e destratava. E se a sociedade vê isso como comum, então a gente não tem como avançar. Então a gente precisa entender que o comum é nos respeitarmos enquanto cidadãos e cidadãs, né, de forma igualitária. Mas não seria tudo isso, esse atraso, desde a questão anterior que nós iniciamos, do Estado mínimo até esse retrocesso em relação à participação das mulheres, resultado desse sistema capitalista cruel que massacra, que fecha? Disso eu não tenho dúvida. O sistema capitalista faz com que qualquer ser humano entre numa lógica que ela é uma lógica animal e primitiva. Então, enquanto a gente não conseguir sobrepor ao sistema que está colocado, a gente não vai conseguir mudar o nosso status quo e alcançar a igualdade entre homens e mulheres e jovens Fabiola, e nós pessoas estamos mais encerrando maduras. nosso programa. Esse é a TV Urbanitários. A gente agradece aqui essa oportunidade de estar conversando. E a TV Cidade Livre, a TV Urbanitários, aqui, como sempre, apresentando a discussão que interessa a construção desse mundo novo. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Obrigado. Continue conosco na TV Cidade Livre.